Bem, boa tarde a todos. Iniciando o painel 13 sobre as reformas constitucionais para o Brasil, teremos como expositores hoje os professores Ingo Wolfgang Sarlet, Zumar Fachin e Lênio Streck. Compõe a mesa ainda o presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Estado do Paraná, e professor de Direito Constitucional, professor e conselheiro estadual Alexandre Quadros, como relator de nossos trabalhos. Eu quero iniciar cumprimentando a todos vocês, dizer que para a Ordem dos Advogados do Brasil é uma satisfação muito grande poder organizar um evento com uma participação efetiva do advogado, em especial porque o nosso trabalho está diretamente conectado com aquilo que o advogado tem como pretensão do Estado Constitucional Democrático e da própria advocacia. Este painel, por sua vez, é um painel que debate aquilo que talvez de mais relevante tenhamos para discutir em nossa conferência, que são algumas reformas constitucionais que o Brasil precisa ou não. Para tanto, serão abordados 3 temas: por um novo modelo de segurança nacional, pelo professor Ingo Wolfgang Sarlet, o professor Zumar Fachin, tratando numa perspectiva da desnecessidade das reformas constitucionais, e o professor Lênio Streck, sobre a nova jurisdição constitucional e os limites da hermenêutica no atual momento que nos encontramos da história constitucional brasileira. Quando da criação e da montagem desse painel, e nós pensamos nos nomes dos conferencistas que aqui estão, a proposta era trazer aqueles conferencistas e aqueles professores que estivessem mais na vanguarda do direito constitucional brasileiro. Por isso, esta composição. Cada um desses professores representam no Brasil e no exterior aquilo de mais relevante o pensamento constitucional tem produzido em nosso país e que tem servido de referência para tantas teses de doutoramento e de mestrado em nosso país, mas também no exterior. Quero cumprimentar a todos os presentes nas figuras da professora Aldaci Rachid Coutinho e do professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, professores da Universidade Federal do Paraná, membros catedráticos da Academia Brasileira de Direito Constitucional, a quem rendo aqui as minhas homenagens, e talvez a parte mais relevante de seus currículos, advogados militantes. Certamente esta é parte dos títulos que mais nos importam hoje. A distribuição dos painéis, que por sua vez, desse painel, ela ficou dimensionada com uma primeira exposição do professor Ingo, em seguida o professor Zumar Fachin e depois o professor Lênio Streck. Rapidamente, eu gostaria de apresentar o professor Ingo Wolfgang Sarlet, que é doutor em Direito pela Universidade Ludwig Maximilian Universität de Munique, coordenador do programa de pós-graduação em Direito da PUC do Rio Grande do Sul, professor titular da Faculdade de Direito, mestrado e doutorado da PUC do Rio Grande do Sul, coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Direitos Fundamentais, realizou estudos de pós-doutoramento também na Universidade Ludwig Maximilian, em Munique, como bolsista pesquisador do DAD, é professor hoje, coordenador na Escola Superior da Magistratura no Rio Grande do Sul, possui talvez e coordena hoje no Brasil um dos principais centros de estudos sobre direitos fundamentais de nosso país, organizando anualmente um evento muito interessante que reúne pesquisadores de toda a América do Sul e alguns europeus, também norte-americanos, para tratar do tema direitos fundamentais. Foi pesquisador visitante na Universidade de Harvard e professor dos cursos de pós-graduação da Academia Brasileira de Direito Constitucional, e dispensando todas essas qualificações, por certo, um dos principais constitucionalistas brasileiros. Eu costumo dizer ao professor Ingo que ele nos ajudou a perceber o sentido dos direitos fundamentais, nos trazendo, talvez, leituras que nós, da academia em nosso país, não tínhamos. Nesse momento, então, cumprimentando aqui os conselheiros seccionais presentes, presidentes de subseções também presentes, eu passo a palavra ao professor Ingo Wolfgang Sarlet. Obrigado, Flávio.
Boa tarde a todos. Então, além de saudar e agradecer ao Flávio Pansieri pelas generosas palavras que sempre dirige, pelo convite aqui feito pela OAB do Paraná de participar desse evento, para mim é uma grande honra. Saudar também o professor Alexandre Quadros, né, que participa desse painel, os queridos amigos Lênio, Zulmar, e saudar também, da mesma forma que fez o Flávio, no nome do Jacinto e da Aldaci, queridos amigos, os demais presentes aqui. Na verdade, o tema não é segurança nacional. o tema é meio perigoso hoje. O tema também é perigoso, mas menos perigoso, né? O tema da segurança social, né? Segurança social, né? E então, fazendo esse ajuste, digamos assim, quanto ao tema, eu vou assim, uma exposição um pouco mais técnica, tá? Eu até preparei uma coisa específica para essa exposição de hoje, tá? Porque a questão é tanto falar de propostas de reforma, que incluem também reforma constitucional. Eu compartilho a opinião do Zulmar de que nós temos realmente reformas constitucionais que não são necessárias, mas temos reformas constitucionais que são necessárias. Existe uma diferença nisso, não tenho nada contra reformas necessárias que realmente precisam ser feitas, mas, em grande parte, são reformas legislativas e reformas de mentalidade, que nós vamos perceber aqui. É óbvio que no sistema de segurança social nós também temos os 3 eixos, temos saúde, temos assistência social, temos previdência. Eu vou me cingir aqui à questão da saúde. Evidentemente, todas elas são importantes, mas na questão da saúde nós temos realmente vivenciado problemas agudos de gestão, problemas agudos de má gestão, na verdade, e nós temos que repensar o nosso sistema de saúde, tal qual foi projetado pela Constituição, ainda com todas as boas intenções do Constituinte. E eu queria lembrar a vocês que os sistemas de saúde, em geral, no mundo inteiro, não só o nosso, eles costumam ser reportados a 2 grandes modelos. Claro, modelos que têm algumas variações, evidentemente, mas são 2 grandes modelos, historicamente, que configuraram todos os demais sistemas de saúde do mundo civilizado hoje, repito, sempre com algumas variações, aproximações internas ou não. Um é o famoso sistema Beveridge, que é o modelo inglês, como proposto por Lord Beveridge, com ênfase no acesso universal e na prestação de financiamento basicamente públicos da saúde, que é o caso da Inglaterra, ainda hoje, da Espanha, em parte do Canadá, o do Brasil, que optou assim em 88, etc. E, do outro lado, sistemas a partir do modelo alemão, de Bismarck, do século XIX, que foi profundamente influente de vários outros sistemas de segurança social e de saúde até hoje, que se caracterizam por uma limitação de acesso segundo categorias profissionais e pela maior participação do capital privado no financiamento da saúde, que continua sendo o modelo da Alemanha hoje, Dinamarca e vários outros países europeus e no mundo. É óbvio que ninguém está preocupado em saber qual é o pior ou o melhor, mas, de qualquer sorte, são os 2 grandes modelos e nós vamos perceber que, embora a opção do Constituinte tenha sido uma, na prática, nós não estamos vivenciando nenhum lado bom de nenhum dos 2. Na realidade, nós vamos perceber que a nossa realidade é muito distante do sonho constitucional, e talvez temos que migrar aqui para um meio termo possível e, no meu sentido, necessário. Nós saímos do modelo bismarckiano, que nós adotávamos antes de 88, porque nós tínhamos vindo antes, mas era um modelo bismarckiano, evidentemente, nada bismarckiano, porque a ilusão é de que o modelo bismarckiano é um modelo seletivo, que atinge apenas parte da população. Isso não é verdade. A Alemanha, onde todos contribuem para a saúde, todos pagam pelo serviço de saúde, todos, inclusive o trabalhador paga pelo serviço de saúde, ninguém fica sem saúde. O nosso é universal e muitos ficam sem saúde. Então, na verdade, nós temos que perceber que, em primeiro lugar, não é um modelo excludente necessariamente só porque, aparentemente, é um modelo de contribuição. Até alguns são, mas não necessariamente é assim. E nem todo universal. Mas quais são os 2 grandes modelos? Nós migramos para o universal, portanto, em 88, como nós sabemos. Nós, na verdade, em 88, fizemos a opção de tentar incorporar no Brasil os padrões da época da OMS, da Organização Mundial da Saúde, seja com relação à conformação do próprio conceito constitucional de saúde, que é um conceito abrangente, que envolve tanto a saúde curativa, quanto a preventiva, quanto a promocional, seja um modelo realmente que aposta numa saúde, digamos assim, numa dimensão integral, que evidentemente aposta
correta, isso ninguém questiona, né? Nós optamos por institucionalizar um sistema único de saúde, marcado pela descentralização e regionalização das ações do serviço de saúde, a garantia, pelo menos formal, da universalidade, da igualdade de acesso, a relevância pública das ações do serviço de saúde e a submissão do setor privado às normas do sistema público de saúde. Tá? Isso é o nosso modelo, genericamente falando, instaurado pela Constituição e assim regrado, né? A partir de então, pelas normas que regem o SUS e o próprio setor privado suplementar da saúde. Mas isso é uma opção mais formal do que real hoje, vamos perceber. Por outro lado, diferentemente de outros países, nós também consagramos um direito fundamental à saúde, também só em 88. Antes nós não tínhamos um direito à saúde na Constituição. A saúde era objeto de normas esparsas, normas de competência, de prestação de serviço público, integrado com outros direitos, proteção do trabalhador, mas não havia um direito fundamental à saúde como tal na Constituição. Isso é importante lembrar, porque alguns talvez não se deem conta, de que o direito fundamental à saúde não se confunde com o sistema de saúde. O sistema de saúde é uma opção para realizar e assegurar o direito à saúde, de uma determinada forma. Eles têm uma ligação intrínseca, mas não se confundem. Por outro lado, a particular forma pela qual o direito fundamental à saúde foi previsto na nossa Constituição, assim como os demais direitos sociais, teve algumas consequências importantes. Uma delas foi, de certa forma, o reforço, digamos assim, da dimensão constitucional do sistema de saúde nas demais normas da Constituição, lá do artigo 196 seguintes, que tratam do sistema de saúde. Portanto, tratam tanto do direito à saúde, mas também do sistema de saúde e da sua conformação. E a outra questão importante é como os direitos fundamentais da Constituição de 88 passaram a ser verdadeiros direitos fundamentais, o que é bom frisar até hoje, né, porque são assegurados como cláusulas pétreas, têm aplicabilidade imediata. Portanto, tem um regime jurídico qualificado. Isso foi o ponto de partida para algumas coisas que hoje até são chamadas de patologias do sistema de saúde, que é a própria judicialização da saúde. Foi o direito fundamental à saúde que permitiu a plena, ampla e para alguns inclusive demasiada, equivocada, judicialização da saúde. Inclusive, de encontro, muitas vezes, à própria conformação específica que o sistema de saúde recebeu do Constituinte em 88, e até do regramento. Porque, na verdade, boa parte das decisões judiciais acaba, de certa forma, interferindo na forma pela qual se executa as políticas públicas com base no SUS, tal qual conformado, especialmente no plano legislativo e pelas políticas públicas de Estado e de governo. Uma outra novidade do nosso texto constitucional, que não mais novidade, mas importantíssima para compreender o sistema de saúde, é o fato de que a saúde no Brasil é dever, é direito e dever. E esses deveres são deveres do Estado e deveres da sociedade. Portanto, o cidadão brasileiro, em função da Constituição e da própria legislação do SUS, o artigo 2º da legislação que cito aqui, diz claramente que o dever do Estado não exclui das pessoas, da família, das empresas, da sociedade. Portanto, a Constituição estabeleceu saúde como dever nosso, de cada um, dever fundamental pessoal e dever constitucional do Estado. Mas essa é uma parte que nós normalmente esquecemos. A parte da saúde como dever, especialmente nosso, que é o dever do Estado, todos lembramos. Que a saúde também é dever nosso, sociedade como conjunto, mas também particular, individual, dever fundamental do cidadão, isso nós comumente esquecemos. E isso tem consequências relevantíssimas se formos realmente resgatar isso, pelo menos em parte. Muito bem. A minha questão que eu quero colocar aqui, para essa rápida apresentação, é que nós temos, portanto, alguns princípios que regem o SUS do ponto de vista constitucional, e também temos uma certa leitura desses princípios. Nem tudo que a Constituição disse expressamente no textual tem que ser exatamente assim como alguns interpretaram e conduziram. Nós vamos ver esses exemplos, que isso é fundamental para os nossos problemas e para as nossas propostas de reforma. Se um alienígena pousasse aqui no Brasil, antes de pousar, o alienígena teria que ler a nossa Constituição. O alienígena que lê a nossa Constituição,
ele se muda para cá imediatamente. Né? Não vai pensar em instruir o Brasil para ocupar, ele vai vir aqui, não, porque é o melhor país do mundo, né? Vai se instalar aqui, né? E vai ter saúde, educação, né? Que ele jamais poderia sonhar em ter no seu mundo desenvolvido do além, né? Espaço. Né? No momento que ele entrar na fila do SUS, né? Ele volta correndo, sem antes talvez destruir o país, né? Para evitar que mais alguém pose aqui. É mais ou menos assim. Né? Quais são os... Eu detei alguns dos problemas, tá? Alguns dos problemas, rapidamente aqui, para depois partir para as propostas, na última fase da fala. Primeiro problema de gestão. Não é de reforma constitucional, desse aspecto, é problema de gestão. Né? Racionalidade, eficiência e sustentabilidade. O segundo problema é que universal nunca foi e cada vez menos é universal, como está na Constituição. E nós sabemos disso. Quando os xiitas defensores incondicionais do SUS como a melhor coisa do mundo, né, produto de exportação brasileiro que ninguém compra, né, dizem que o SUS é a maravilha do outro mundo, eu sempre pergunto, você usa o SUS? E a resposta constrangedora normalmente é, pois é, né, eu tenho plano de saúde privado, enfim. Né? Bom, então tem alguma coisa de errado. Com isso não estou dizendo que o SUS é uma má ideia, que foi uma má conquista, não estou dizendo que o SUS tem que ser repensado para ser melhor. Né? Para realmente funcionar como ele se propôs a funcionar. Essa é a questão. Né? O igualitário é cada vez mais discriminatório. O integral é cada vez mais parcial, que é proposta com cobertura integral. E o gratuito nunca foi. Só na cabeça de alguns. Tá? Então, basicamente, são esses alguns dos problemas, aqui sumariamente enunciados. Cada um dá para... Né, cada problema tem um monte de filhotinho. Né? Mas eu vou ficar aqui no geral, para depois trazer alguns. Subprodutos disso são vários. Um deles é a judicialização errática, como remédio, né, tentar apagar incêndio de forma errática, esporádica. Esse é um subproduto importantíssimo disso, porque um sistema de saúde operante, funcional, não leva a essa judicialização. Isso é uma regra geral, universal. Tá? E o segundo, o jogo de empurra-empurra. O governo federal empurra para o estadual, para o municipal, vice-versa, por diante, judiciário, para o poder legislativo. O jogo do empurra-empurra convencional no Brasil varonil, né, que a gente conhece há muito tempo em todos os setores. Propostas. Tá? Propostas. Já que aqui o negócio é proposta de reforma, né, trouxemos aqui propostas que não são só minhas. Algumas eu tenho me preocupado já há algum tempo, sem ter estudado assim, muito sistematicamente, mas orientado trabalhos até sobre isso. Né? Outras eu me socorri, evidentemente, de outras pessoas que estão há muito tempo preocupadas com isso e têm produzido coisa muito boa no Brasil em relação a esses temas. A primeira proposta, apostar em solidariedade com subsidiariedade. Um dos maiores princípios que nós esquecemos no Brasil, e toda vez que alguém lembra dele é acusado de ser liberal, uma coisa assim, né? É o princípio da subsidiariedade. Só que o princípio da subsidiariedade opera em pelo menos 2 níveis. No nível federativo, todos sabem, né, mas isso não acontece na prática, né, que se a esfera local der conta, eu não uso a esfera, né, estadual e não vou usar a esfera federal. Né? Quer dizer, só uso a esfera, vou para a esfera federal maior, quando a esfera menor não consegue esgotar, não consegue atender os serviços, resolver os problemas. Então, isso é um princípio chave do federalismo, de qualquer federalismo que se preste, que preze como tal. Né? Bom, nós já sabemos que isso é tudo que menos acontece na prática do nosso sistema federativo. Não haja setores que funcionem mais ou menos. Né? Quando a Constituição fala em solidariedade no sistema de saúde, ela não está atropelando o Estado Federal. Mas é o que aconteceu. Porque o Poder Judiciário e o próprio Supremo foram, ao longo dos anos, obrigados a afirmar uma solidariedade absoluta entre os entes federativos. Por quê? Porque simplesmente o legislador e as políticas públicas não concretizaram esse regime de solidariedade compartilhada, racionalmente, digamos assim, organizado, onde realmente cada esfera tem suas competências bem definidas,
Né? Chegava ao absurdo de início à judicialização, que eu acompanho, né, o Lênio, eu sou um pouquinho menos velho que o Lênio, que agora é um homem aposentado, um provecto, senhor aposentado, jubilado, né, do Ministério Público, agora é um advogado fresco, né, e trabalhar de estagiário no Jacinto, agora no Jacinto, né, mas o Lênio e eu sabemos lá do Rio Grande do Sul, tá, ele pelo Ministério Público e eu como juiz lá na esquina, no exterior, né, que o pessoal chegava a entrar com 3 ações contra o município, contra o Estado, contra a União, para ver se de algum lugar conseguia acesso. Né? Chegava a ser assim, né? Porque não sabia exatamente de quem podia conseguir a prestação. Tão irracional o sistema. Claro, depois tem legislação, de algum modo, avançando nisso, mas ainda hoje, não há clareza e não há execução. E o que é claro não é devidamente executado, porque tem coisas que são claras, mas não são cumpridas, né? Com relação a uma correta distribuição das competentes distribuições, não só na saúde, entre os entes federados. Porque exatamente saiba de quem eu preciso buscar e quem é o responsável, porque a solidariedade só tem sentido no Estado Federal pela via da subsidiariedade. Eu tenho regras federativas, tenho competências claras, tenho recursos que também são claramente, deveriam ser claramente distribuídos, e a partir de cada um vai cumprir a sua função. E se todos cumprirem a sua função, o federal, o estadual, o municipal, no conjunto não podiam ter essa meleca que nós temos. Isso é elementar, mas não se faz por várias razões que aqui não vem ao caso. Segundo, priorizar a prevenção. Todos sabem. Temos já avanços, mas muito poucos. Nós temos avanços, com certeza, em termos de campanha de vacinação, temos seguramente setores onde nós estamos já praticando a prevenção de forma adequada, mas não é ainda a lógica da prevenção, e não é só na saúde, que preside o nosso sistema de segurança social e até mesmo segurança pública e social brasileiro. O segundo grande aspecto é a sustentabilidade, que ninguém quer ouvir muito falar. Né? Sustentabilidade é coisa bacana nos livros, as múltiplas dimensões de sustentabilidade, o direito ao futuro, patati, patatá, muito bacana, muito bonito. Né? Só que, minha gente, sustentabilidade no sistema de segurança social é algo que a gente não gosta. Por que é algo que a gente não gosta? Porque ninguém está afim de reduzir a sua pensão hoje para garantir que o seu filho e o neto, e que já o tratar neto, ganha a mesma pensão e não menos. Ninguém está afim de eventualmente ter que repactuar o que o Estado pode ou não pode fornecer com os impostos que são limitados em matéria de saúde, eventualmente relegar o resto para a iniciativa privada, para que depois todos tenham saúde e não só para a geração atual. Sustentabilidade significa sacrifício em favor do futuro. Não existe outra forma. Sustentabilidade é não gastar recursos hoje para tê-los amanhã. E gastar de forma mais racional e adequada hoje para que sobre mais para amanhã, para que sobre alguma coisa para amanhã. E isso, em matéria de segurança social, é quase um tabu. Que significa, sim, repactuar e ver que sacrifícios nós estamos dispostos a fazer pelas gerações futuras. E ninguém está muito afim de fazer isso. Isso não dá voto. Isso não dá voto. Pelo contrário, dá protesto. Só que é assim que funciona. Em qualquer lugar do mundo. É uma tensão permanente de sustentabilidade para a saúde para todos, para a maior das pessoas, da melhor forma possível, e mudanças e ajustes que têm que ser feitos. Portanto, a sustentabilidade e tudo isso que eu falei operam naquilo que se chama de reserva possível, ou seja, medidas que podem aqui, sim, de reforma, ou até de fazer o que a própria lei já prevê, em alguns casos, que podem realmente potencializar os recursos e evitar os gastos e a má gestão irracional. Aqui eu me reporto, sim, a uma fonte de terceiros, que é a professora Hélida Graziani Pinto, que é uma estudiosa, ela é membro do Ministério Público do Tribunal de Contas de São Paulo, e fez um pós-doc, um doutorado nessa área, até prefaciei o trabalho pós-doutorado dela. Ela trabalha com a questão do financiamento dos direitos fundamentais. E a professora Hélida, que tem uma trajetória muito importante nessa área, tem escrito vários textos sobre isso, incluindo um conjunto, textos bem interessantes, até com o Giovanni Conte, que é o professor de direito financeiro lá da USP. Uma das coisas que ela chama a atenção, e nós todos sabemos que tem que acontecer, é estancar o gasto regressivo federal. Só para ter uma ideia, de 2000 a 2012, a União Federal reduziu em 8% a sua participação
nos gastos com saúde. Não deveria aumentar, segundo o sistema atual previsto. Todos nós sabemos que nós temos que reinstituir a vinculação das receitas. Aí veio a famosa DRU e começou a se desvincular as receitas para que se pudesse novamente tirar dinheiro da saúde, da previdência, para custear o Caixa Geral e tudo que nós sabemos que acontece nesse Brasil varonil. Aí é vontade política. Temos que ter vontade política e essa é uma reforma necessária. Nós já tivemos espaço e acabamos com ele. Não há como a gente ter gastos mínimos previstos na Constituição para a saúde e para a educação e não ter os mecanismos que nos assegurem esses gastos mínimos. Quer tirar dá com uma mão, é o faz de conta, dá com uma mão e tira com a outra. Então, esta é uma medida absolutamente imprescindível. Uma outra medida relacionada a isso é abandonar, isso pega muito tempo, o orçamento autorizativo e migrar para o impositivo. Pelo menos em matéria de serviços sociais básicos, pelo menos nessa seara, pelo menos saúde e educação. Porque nós sabemos hoje, tem estudos também demonstrando isso, que em alguns setores chega a se gastar só 10% da verba orçada. Aquele caso emblemático, Miss Celso de Mello, na DC 175, na DC não, na antecipação de tutela 175, aponta para o governo do Distrito Federal tinha mais de 300 milhões de reais aplicados financeiramente no final do ano, que eram da saúde. E aí reclamando da judicialização, que é o produto disso. Então, isso são medidas que até são tecnicamente simples, mas que demandam uma baita vontade política para que sejam implementadas. Um outro exemplo que a autora coloca, isso no caso 90AL coloca, é que entre 90% e 100%, 90% e 100%, minha gente, dependendo dos estados, dos pareceres dos tribunais de contas, apontando desvio de finalidade na alocação de recursos públicos, em matéria de educação e saúde, os estados gastam muito menos do que deveriam gastar, os municípios gastam menos do que deveriam gastar, desviam as verbas da saúde para outras coisas, assim por diante, não são aprovados pelas respectivas câmaras legislativas. E que se a Câmara Legislativa aprova, fatalmente acontece que o governo está autorizado a gastar menos e desviar. E mais, não é nem motivado. Não existe nem dever de motivação estrita em relação a isso. Então, minha gente, eu tenho 1000 exemplos, só são alguns exemplos que mostram de o quanto o problema não é nem o SUS, né? É, na verdade, o que se fez dele e está se fazendo em relação aos projetos dele, que é muito claro, mas é os desvios que se faz na rabeira, assim, Bom, e finalmente, vamos agora para os últimos minutos. Relação subsidiariedade 2 e sustentabilidade 2. Relação público-privado. Nenhum lugar sério hoje, sério, minha gente, aqui não vamos fazer chiitismo, tá? Fundamentalismo político ideológico. Todo mundo sabe, e estados desenvolvidos sabem disso, que o Estado não pode assumir sozinho e exclusivamente nenhuma dessas demandas sociais pelo alto custo e representatividade que tem. Em todos os lugares sérios, se está migrando pelo menos um sistema compartido, público-privado, que nós já temos, inclusive, nessas relações. Só que o problema é o seguinte: ao mesmo tempo que se afirma que o SUS é universal, para todos, se diz que quem tem plano de saúde não pode mais acessá-lo. Mas não é isso que a Constituição diz, é universal, é para todo mundo. Quem tem ou não tem plano de saúde, esse é universal. Senão não é universal, ele é outra coisa. Então nós já não estamos fazendo universalidade, nós já estamos dizendo que quem tem plano de saúde não pode acessar o SUS. Mas isso nos leva a um outro problema, bem prático. O sujeito paga R$40, ganha salário mínimo, ganha R$1.500 por mês. Qual é o plano de saúde que esse cidadão pode pagar? Ele vai porque ele é jogado para o plano de saúde. O Estado joga para o plano de saúde. Aí vem o plano, não, é R$50 a mensalidade. Qualquer imbecil que saiba fazer conta, sabe que um plano de saúde de R$50 não tem condições de pagar tratamento de câncer e tratamentos complexos. Mas aí ele paga e vem um juiz
dos fracos e comprimidos. Não, tu tem plano de saúde tem que pagar tudo. Vai quebrar o plano. O SUS não vai atender, porque vai continuar não atendendo, e o plano também não vai atender, e não tem como atender. Isso é hipocrisia. Isso é causar simplesmente o caos total a médio e curto prazo. Qual é o sistema racional? Basta regular, mas não temos um marco regulatório. Aqui vem o empurra-empurra. O sistema racional é o seguinte: se queremos fazer compartilhar privado e público, então o privado vai ter que deixar claro que ele assume isto e o público aquilo. E não há problema do público assumir parte, privado parte. Porque para o público é melhor, porque tem um conjunto de demandas que o privado cobre, mas aí o privado tem que cobrir, o público não assume. Aí tem que cobrir. E para o privado também é correto, que ele sabe exatamente o que vai prestar. Então, há uma responsabilidade compartilhada. O que o Canutino chama de shared responsibility? Não, é o nome, ele usa o termo que ele vai em inglês. Né? Responsabilidade compartilhada, mas para valer. Aí eu não posso dizer, não, agora o plano privado não cobriu, eu vou pegar do SUS. Não, aí se aquilo privado definiu que vai, e aquilo foi aceito, foi pactuado, aí o privado tem que cumprir. Isso é regulado, a margem de lucro é regulada, tudo é regulado. Tá? E vice-versa também. Aí nós temos soma e não divisão. Aí nós temos soma. Mas esse é o sentido que se previu do suplementar na saúde. É que o suplementar está errado, tinha que ser concorrente. Tinha que ser concorrente. E aí funciona. Tá? Mas isso nós não estamos dispostos a dar o passo, porque tem os fundamentalistas dos dois lados. Tem o fundamentalista xiita que acha que o SUS vai ser sempre público e gratuito, e não é, nós sabemos disso. É para quem consegue lugar na fila, para quem consegue chegar lá. E milhões de pessoas tendo déficit de atendimento e até morrendo por causa disso, com essa hipocrisia, e vice-versa. Né? Como se alguém privado fosse investir se não pudesse ter lucro. Lucro regulado. Regulado. Para que todos fiquem felizes. Né? Muito bem. Então é um mito do universal. Porque o universal nunca foi gratuito, minha gente. O universal nunca foi gratuito. Nós lemos o universal. A Constituição não diz gratuito, a Constituição diz universal. O universal não é gratuito. Isso é uma leitura do nosso legislador infraconstitucional. E eu não estou dizendo, ele nunca disse que isso é inconstitucional. Só estou dizendo que isso não acontece na prática. Isso não funciona. E não estou dizendo que não pode ser gratuito para as pessoas que não têm condições de pagar. Mas não pode ser gratuito para aquele que tem condições de pagar, mas paga imposto. E, gente, imposto é uma coisa. Não necessariamente o imposto tem que cobrir a saúde. Porque países sérios hoje sabem disso. Se eu não tiver certeza, como é que fazem os alemães? Todo mundo paga o plano de saúde. O trabalhador paga o plano de saúde. Público. O seguro público de saúde é pago. E eu posso, além disso, ter um privado. Ou posso optar para ter o seu privado. E se eu optei, aí o privado tem que cobrir. Aí não posso pedir do público. Nem na justiça. É diferente. Posso ter os dois. Ou nenhum, ou apenas um. Muito bem. Mas como é que funciona? E se ele não puder pagar, fica desempregado? Aí o Estado paga. Aí o seguro-desemprego cobre enquanto ele estiver desempregado o seguro-saúde. Por que é isso? Porque aí se sabe exatamente o que vai para a saúde. Aí não tem essa conversa para boi dormir. Como se paga exatamente aquilo para a saúde, que é controlado, que não paga, em primeiro lugar, o cara não vai, quando tem consulta, não deixa de ir. Porque o sistema de reembolso, eu pago e sou reembolsado. Só que, claro, lá eles reembolsam em alguns dias. Aqui o governo não devolve nunca. Né? Ele tem que entrar na justiça de novo. Mas lá é reembolsado. Tive valor no médico, o médico me cobrou, eu pago a minha parcela, depois isso é reembolsado pelo sistema público e privado de saúde. E assim tem transparência, tem controle, eu sei onde vai meu dinheiro para a saúde, eu recebo isso de volta e tem controle. E é por isso que funciona. Mas não, aí vem os chitismos de cada lado e acha que não pode ser assim. Bom, então vamos continuar na que nós estamos. Está uma maravilha, né? Para quem pode ter um bom plano de saúde privado. Ou quem está nas ilhas de excelência SUS que existem. Mas são ilhas de excelência, eles não atendem todo mundo. As filas continuam sendo de meses e anos para certos procedimentos. É claro que tem coisas que funcionam maravilhosamente bem no SUS. O SUS não tem que ser derrubado. Então, é reformar aspectos para que ele possa realmente ser aquilo a qual ele se propôs. Então, resumidamente, eu teria algumas outras observações a fazer, teria N propostas específicas que poderiam, assim, que têm sido feitas, que podem ainda ser feitas nesse sentido, mas acho que se nós não tomarmos isso a sério, tá, mesmo a sério,
seja na OAB, seja Judiciário, seja Ministério Público, seja academia, e fazendo a pressão, evidentemente, necessária sobre os setores que podem decidir isso, né, nós, de fato, vamos ter que eventualmente nos mudar para outro planeta, expulsar o alienígena, aquele que queria vir para cá, né, do lugarzinho dele, para a gente ter alguma chance de, talvez nas próximas gerações, os nossos netos ainda terem algum tipo de saúde. Então, era isso. Não sou talvez uma coisa muito fancy que eu disse aqui, mas o tema é esse, propostas para o Brasil, reforma que o Brasil precisa, e eu sou mais técnico, vou fazer o quê? Sou assim mesmo, nasci assim. Obrigado. Agradeço ao professor Ingo Wolfgang Sarlet, e em especial porque e me alinho ao professor Ingo em grande parte das suas manifestações, mas com um propósito específico de forma muito mais intensa. O professor Ingo tem tentado em nosso país fazer algo que ninguém pretende mais fazê-lo. Fugir do discurso politicamente correto para que se possa enfrentar os problemas que o Brasil efetivamente precisa enfrentar. Não é possível mais que essa doutrinação contra qualquer debate sobre regulamentação, exercício de direitos, continue vigente em nosso país. Nós não avançamos porque este inconsciente coletivo médio repressor impede que a intelectualidade jurídica brasileira discuta temas. Estou muito feliz pelo começo desse painel já, porque nós já começamos a enfrentar um tema muito relevante, que é a necessária ou não reforma da nossa seguridade social. Eu, sem me alongar mais, agradeço ao professor Ingo, espero que ao final esses debates sejam frutíferos. Eu já tenho aqui meus questionamentos ao professor Ingo anotados também, mas de pronto quero passar a palavra ao professor Zumar Fachin, que abordará o tema a necessidade ou desnecessidade de reformas constitucionais. O professor Zumar Fachin, que é advogado, graduado na UEM, mestre em Ciências Sociais pela UEM, doutor pela UFPR, professor de Direito Constitucional da UEM, do mestrado da Unicesumar, da Escola da Magistratura Londrina em Maringá, presidente do Instituto de Direito Constitucional, presidente e fundador do Instituto de Direito Constitucional e Cidadania, professor também de uma série de cursos de pós-graduação por todo o país, jurista, autor de grandes obras, ex-procurador-geral do município de Londrina, e um dos professores também que tem tentado em nosso país, tentando se libertar de uma doutrinação ideológica que passamos em nosso momento histórico para enfrentar o direito constitucional e os problemas que o nosso Brasil enfrenta, em especial analisando criticamente, como fará aqui, me parece, se nós realmente precisamos de reformas constitucionais, como todos os dias verificamos qual é essa doutrinação. O problema está na Constituição. Professor Zumar Fachin, a palavra é sua. Fique à vontade. Muito boa tarde a todos. Eu desejo, inicialmente, agradecer Juliano Breda e o professor Flávio Pansieri pelo convite para poder estar aqui nesta tarde. Saúdo os meus colegas que compõem a mesa. É uma alegria imensa participar desse painel por inúmeras razões. Primeira, por estar sendo presidida pelo professor Flávio Pansieri. Eu costumo dizer que há certas pessoas que, quando nascem, já trazem para o mundo o destino dos vencedores. E o Flávio Pansieri é um desses exemplos. Tão jovem e que já granjou uma carreira imensa, tanto na advocacia, quanto na magistratura, quanto na academia. Eu cumprimento o professor Ingo Sarlet. É uma alegria muito grande partilhar o painel. O professor Ingo se constitui, talvez, no principal nome do ponto de vista teórico, mas também da eficácia dos direitos fundamentais. O professor Lênio Strecker, que tem se constituído ao longo desses anos o principal nome da hermenêutica constitucional do nosso país.
Saúdo também o Alexandre Quadros, cumprimento a cada um dos advogados, estudantes, meus colegas professores, e se me permitirem, farei também, repetindo os anteriores, cumprimentarei os meus colegas professores, as pessoas da Aldacir e do Jacinto Coutinho, que, além de grandes professores, são também grandes pessoas. Eu dividi a minha exposição em 3 partes. Na primeira delas, pretendo fazer uma breve incursão sobre a teoria do poder constituinte. Na segunda, pretendo abordar algumas das reformas constitucionais feitas nessas últimas 2 décadas em nosso país. E na terceira, irei refletir um pouco sobre essas perspectivas de reformas constitucionais ou reformas em gerais, ou seja, um discurso perene em países de economia periférica, como é o caso do Brasil. Começo, portanto, pela primeira parte, fazendo uma breve incursão sobre a teoria do poder constituinte. Antônio Negri, um pensador social dos mais importantes do nosso tempo, costuma afirmar que não faz amigos quem fala do poder constituinte. Embora ciente da advertência do professor italiano, eu pretendo trabalhar um pouco isso na expectativa de não perder nenhum dos meus poucos amigos. Desde 1789, com Emmanuel Sier, as rupturas passaram a ter um sentido especial, pois passaram a ser formalizadas nas constituições dos países. Portanto, nasceu ali a teoria do poder constituinte. Embora poder constituinte seja um só, é lição da ciência política e da teoria do direito constitucional que este poder constituinte tem duplo sentido. Tem um sentido originário e um sentido reformador. Daí falar-se, então, em poder constituinte originário e poder constituinte reformador, ou, como querem os autores geralmente mais antigos, derivado. O poder constituinte originário faz uma Constituição por inteiro. Substitui o fundamento de validade da ordem jurídica. Refunda a ordem jurídica. Redefine o pacto social. Portanto, ele comporta, ele traz incitamente uma radicalidade. Já o poder reformador apenas altera a ordem jurídico-constitucional. Portanto, é fácil identificar que o poder constituinte originário é um poder da ciência política, está do lado de fora do direito. Já o poder reformador é um poder do direito constitucional, se localiza no campo do direito. Basta lembrarmos o artigo 60 da Constituição, que é o poder de reforma e que está ali regrado por obra do constituinte originário. O professor Canutilho lembra, e com muita precisão, sob a ótica da ciência política, que o poder constituinte se revela sempre como uma questão de poder, de força, de autoridade política capaz de criar, garantir ou eliminar uma Constituição. Por esta ótica, é importante reconhecermos, embora existam aqui divergências, que a Constituição de 1988 é fruto de uma Assembleia Nacional no exercício do poder constituinte originário. Foi isso que se fez em 88, embora nós no Brasil tenhamos uma má vontade muito grande em aceitar isso. Hoje já está um pouco mais claro. Quem compreender este fundamento terá facilidade para entender, por exemplo, por que o Supremo Tribunal Federal nulificou a lei de imprensa. Porque em 88, o que houve em verdade não foi apenas a substituição de uma Constituição por outra, mas sim a substituição do fundamento de validade da ordem jurídica. Inicio a segunda parte da exposição fazendo uma análise de algumas das muitas mudanças constitucionais que tivemos nessas 2 décadas.
eu separei rapidamente assim em 3 campos. Algumas reformas no campo econômico, outras no campo social e algumas reformas institucionais. No campo econômico, a Emenda Constitucional 6 de 95, portanto, uma das primeiras, revogou o artigo 171 da Constituição. Ele previa que a empresa de capital nacional, em igualdade de condições com uma empresa de capital não nacional, teria prioridade, por exemplo, em licitações públicas. Se vocês forem olhar, a Constituição, como nós sabemos, não tem mais o 171. Aliás, eu acho que Brasília não gosta de 171, então é fácil retirar, granjeia muito apoio. A Emenda Constitucional número 9, de 95, estabeleceu a quebra dos monopólios das riquezas naturais. Percebam o tema, percebam a escolha que um país faz. Em 95, esta emenda, portanto, coincidiu com a chegada da social-democracia ao poder. E a social-democracia, quando chega a um poder de qualquer país, ela cumpre um receituário que vem de um pacto feito entre o capital e a social-democracia na virada do século XIX para o XX, num racha que ocorreu no operariado europeu. Poderia fundamentar, mas isso, evidentemente, eu tenho que me ater mais à linha do tema. Portanto, a social-democracia, chegando ao poder, tem o compromisso de implementar determinadas mudanças. E uma era exatamente quebrar monopólios estatais, permitindo que o poder privado também atue. A Emenda Constitucional número 13, de 96, revogou os parágrafos do artigo 192. Não sei se todos se lembram aqui. Em um dos parágrafos do 192, havia os limites, limites dos juros reais em 12%. O curioso é que, naquele momento histórico, o STJ já sinalizava que tornaria aplicável o parágrafo 3º do 192. Bom, se então está na Constituição e agora corre o risco de ser aplicado, porque a década de 90 marcou o início da construção do direito constitucional no Brasil, qual foi a solução? Articula-se no Congresso Nacional que, investido de poder constituinte, retira o direito da Constituição. Ou seja, a articulação derrotou a hermenêutica naquele momento. Uma outra reforma também de natureza econômica é a Emenda Constitucional número 20, de 1998, a reforma previdenciária. Dentre outras coisas, trocou um vocábulo. Dizia o Constituinte originário, em 88, que o homem se aposenta com 35 e a mulher com 30 anos de trabalho. A emenda veio e disse 35, 30 anos de contribuição. E isso em países que ainda têm uma condicionante rural, que ela incide ainda sobre relações sociais e econômicas, tem uma importância muito grande porque esta norma retirou da possibilidade do benefício previdenciário milhões de pessoas. Para quem gosta de leitura econômica da Constituição, aí está um bom exemplo. Leu-se economicamente, suprimindo o direito social. Eu separei também algumas reformas do ponto de vista institucional. Emenda Constitucional 16 de 97, instituiu a chamada reeleição para chefes de executivo, na verdade, recandidatura. Todos nós conhecemos isso, né? A partir desta emenda constitucional, presidente, governador, prefeito puderam se candidatar novamente para o mesmo cargo. Se nós pegarmos uma classificação de normas constitucionais, que é de Karl Loewenstein, um constitucionalista da Alemanha, nós vamos verificar que esta norma se encaixa exatamente na sua classificação. É uma norma constitucional semântica. Qual a função de uma norma constitucional semântica? Permitir que os mesmos continuem no exercício do poder. A outra reforma, do ponto de vista institucional, essa mais ampla, a Emenda Constitucional 45 de 2004, tocou em mais de 100 dispositivos da Constituição, a formalizar um discurso gigantesco que se construiu naquela época.
fazer uma ampla reforma do Poder Judiciário para que, enfim, ele fosse célere, funcionasse, etc, etc. Passados 10 anos, poderíamos fazer o balanço. Isto revela que, se por um lado tem emendas constitucionais que são importantíssimas, que ajudam a atualizar a Constituição, atender aos novos tempos, por outro lado, há reformas constitucionais que não servem nada mais do que para satisfazer o discurso do momento. Ainda eu poderia citar aqui, do ponto de vista institucional, a emenda 73, que criou os TRFs, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª região, agora suspensos aí por mais uma barbosada, né? A emenda constitucional 76, que finalmente, um quarto de século depois da Constituição Democrática, faz o quê? Faz com que a Constituição prevaleça sobre a norma do regimento da Casa Legislativa. O voto era secreto. Ora, o Supremo já havia falado, inclusive, em outra decisão, que secreto é o voto do eleitor, não o do eleito. O eleito não pode reivindicar o direito de votar secretamente, especialmente em um regime democrático. Vou mencionar pelo menos 2 mudanças ainda no campo social. A emenda constitucional 26, que instituiu a moradia como direito fundamental, ali no artigo 6º, formalmente posto ali. Por que não em 88? Por que não na Constituição de 1824? Porque em 1824 não havia problemas de moradia. Todos moravam, ou na Casa Grande ou na senzala, todos moravam. O problema do sem teto, sem terra, é um problema do nosso tempo. Talvez Norberto Bobbio ajudaria a fundamentar isso, que essas necessidades fundamentais geram direitos fundamentais, portanto, aí está a possibilidade de sustentar, pelo menos em relação a uma quantidade imensa de direitos fundamentais, a sua historicidade. Agora, outro dia, 2013, a emenda constitucional que finalmente equiparou os trabalhadores domésticos, urbanos e rurais, com os demais. 25 anos depois de uma Constituição cidadã, veja, não é a Constituição liberal, digamos, da Inglaterra, 25 anos depois da Constituição cidadã é que finalmente se conseguiu estender direitos sociais a um segmento da sociedade. Bom, vou fazer uma conclusão, então, da segunda parte para caminhar para o final da exposição. Nós podemos identificar aqui, então, emendas constitucionais que foram importantes, que trouxeram, consolidando situações que realmente são necessárias, outras, no entanto, meramente burocráticas, que não interferem nada na vida do país, mas satisfazem um discurso permanente de mudança. Eu fiz um levantamento breve nesta semana, preparando o tema daqui, e eu identifiquei que o Brasil teve nos últimos 21 anos, já que os primeiros 5 não podia ter emenda constitucional em razão da reforma, da limitação temporal imposta pelo originário, 6 emendas de revisão, e 83 emendas constitucionais. Ou seja, em 21 anos nós já tocamos 89 vezes na Constituição. Somente de agosto do ano passado a hoje, 10 emendas constitucionais. Este ano, 7 emendas constitucionais. Aí eu tive o cuidado de gastar um pouquinho de tempo para fazer um cálculo. Na média, a cada quanto tempo uma emenda constitucional? Então, o meu critério foi assim. Eu retirei sábados e domingos. Claro, as pessoas descansam. Estou pensando em Brasília. Eu retirei a segunda e a sexta. Porque segunda estão chegando e sexta estão saindo. Retirei o período de recesso, os feriados. Ou seja, sem querer ser sádico, mas realista, terça, quarta e quinta. E na média desses 21 anos, uma emenda constitucional a cada 2 meses de dias úteis. Uma a cada 2 meses. Isso não é poder constituinte, porque o poder constituinte é excepcional. Isso parece mais um poder comum, poder ordinário, às vezes duplamente ordinário. Não se leva em consideração, ao fazer isso, o pensamento da doutrina. Por exemplo, Conrad Hesse, quando diz assim:
o acúmulo de mudanças em um curto espaço de tempo estabelece uma quebra de confiança e debilita a força normativa da Constituição, o que significaria dizermos, então, que ter uma Constituição com força normativa, que valha, que possa servir à sociedade, significa, ao mesmo tempo, não fazer tantas mudanças. Mas há mudanças que são necessárias. Sem contar aqui o outro caminho que se escolheu para fazer mudanças, pelo Poder Judiciário, pelos tribunais STF, TSE, STJ. Basta lembrar aí fidelidade partidária, greve do servidor público, verticalização ou não das coligações eleitorais. Então, isso leva à chamada judicialização da política, das relações sociais, e que passa até por um certo ativismo judicial que ninguém sabe onde isso vai terminar. Inicio a terceira e última parte da exposição. Então, precisamos de reformas. Quais reformas? Para quem reformas constitucionais ou reformas da legislação? Para quem? Por quê? As reformas irão atender o aumento dos lucros da bancocracia? As reformas serão para garantir ainda a estabilidade dos privilégios do latifúndio improdutivo? As reformas vão atacar o pacto federativo? Quase todos no Brasil falam que tem que refundar o pacto federativo. O que seria refundar o pacto federativo? Um exemplo singelo. Para São Paulo, eu imagino que seja permitir que se tenha mais de 70 deputados federais. Para o Acre, talvez seja dizer assim, 8 deputados federais é muito pouco, portanto, tem que mudar a Constituição. Quando nós vamos pensar em reformas, sejam constitucionais ou outras, na minha avaliação, nós temos que lembrar que nós somos a 6ª economia do mundo e o 79º em indicadores sociais. Ou seja, em conteúdo econômico, só tem 5 melhores do que nós. No conteúdo social, tem 78 melhores do que nós. Quais reformas devemos fazer? A reforma de aplicar o artigo 3º da Constituição e erradicar a pobreza? As reformas para reduzir o analfabetismo a níveis indicados pelos organismos internacionais? Reformas para reduzir ou eliminar esse déficit de cerca de 10 milhões de moradias, que são dados oficiais? Nós não gostamos desse assunto. Nós, em regra, não gostamos. As nossas reformas são perenes, permanentes. Tem uma passagem de Lima Barreto, do século XIX, que ainda serve para nós hoje. Uma crônica intitulada A Reforma e os Doutores. Então, ele analisa as reformas administrativas daquele momento e diz assim: olha, acabamos de fazer uma grande reforma administrativa. Antes se chamava Diretoria Nacional da Saúde. Agora, a gerigonça se chama Secretaria Nacional da Saúde. São as reformas administrativas. Há 2 pontos nessas reformas que a mim preocupam, e é sobre isso que eu quero falar e encerrar a minha participação. Há um discurso, é uma espécie de projeto camaleão, ele muda de cor. Vocês já ouviram em mini constituinte, constituinte exclusiva, constituinte limitada, ou seja, a cada pouco aparece um desses discursos para tentar legitimar não apenas mudança constitucional, mas talvez, inclusive, a substituição da Constituição. Tem um outro projeto que é do Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Os ex-microempresários que cresceram, eles têm um projeto para 2025 de Constituição do Brasil. Ela teria 75 artigos. Eu não preciso dizer a ninguém o que é que sairia da Constituição. Mas eu quero encerrar com esse, porque daí, neste ponto, eu sou contra a reforma. É evidente que um país com tantas carências como o nosso precisa de reformas, mais administrativas, mais legislativas do que propriamente outras, na minha avaliação. Mas há uma reforma que nós, na minha avaliação, não precisamos e não devemos ter, que é esta sugerida pela chamada mini constituinte ou constituinte limitada, ou constituinte exclusiva. O que se pretende com isso? Olha,
tem que se fazer uma reforma na política, ou nos tributos, ou em algum outro setor, então convoca-se uma mini constituinte. Do ponto de vista teórico, nem a ciência política, nem a teoria do direito constitucional reconhecem mini constituinte ou constituinte exclusiva. Ou é a Assembleia Nacional Constituinte que refunda a ordem jurídica, ou é a emenda constitucional que apenas altera a ordem jurídica constitucional. E tem um ponto, finalizo aqui, que nos serve de advertência. Todos nós sabemos alguma coisa de 1789. Em 1789, a França em crise, desemprego, seca, carestia, e o rei precisava aumentar impostos. Chamou os representantes que se reuniram aqui, a pedido do rei, para aumentar impostos. E os representantes reunidos tomaram duas decisões. Primeira, se declararam em Assembleia Constituinte. Ou seja, não tinha limites, não era só para impostos. Segundo, destituíram o rei. E o segundo ato é legitimado no primeiro, porque se há uma Assembleia Nacional Constituinte, pode abreviar mandato parlamentar, mandato do chefe do Executivo, pode prorrogar mandato do Executivo, pode prorrogar mandatos parlamentares. Alguns acham que pode dispor de cláusulas pétreas, ou seja, a gente pode estabelecer qualquer tipo de passatempo, de brincadeira, menos brincar de Assembleia Nacional Constituinte. A gente pode saber como e onde começa, mas ninguém pode sugerir onde isso pode terminar. Então, a minha sugestão aqui, professor Flávio, se me permitir, é que a OAB tenha essa posição frontalmente contra constituinte exclusiva, mini constituinte, constituinte limitada, ou seja, tenha a cor que tiver esse camaleão. Contra isso, e no segundo momento, que a própria OAB consiga esclarecer setores da sociedade o que significaria mini constituinte. Então, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço ao professor Zumar Fachin pela instigante exposição, que nos traz a reflexão, talvez, em especial, para quê, por quê e para quem são destinadas as reformas constitucionais em nosso país. Importante relembrar que hoje, em especial quanto às mini-reformas, existe uma série de posicionamentos divergentes em nosso país, com grandes juristas defendendo as diversas teses. E, por certo, a análise do professor Zumar Fachin passa numa perspectiva de tutela, de receio de uma constituinte que possa a não ter fins efetivamente pré-determinados em razão de um sentimento que permeia parte da sociedade. Eu quero, com isso, cumprimentar o professor Fábio Conde Comparato, que é um dos maiores juristas brasileiros e aqui nos abrilhanta com sua presença. Professor Comparato, que é um desses juristas que defende hoje, inclusive, uma mini-constituinte como uma forma, ao menos defendeu alguns anos atrás, como uma forma de alteração do texto constitucional, como uma medida efetiva a se promover uma reforma imediata que nós precisamos de um sistema político apodrecido e abandonado, não pelos políticos, mas por nós, sociedade civil. Quero convidar o professor Comparato, por favor, para compor a mesa conosco. Por favor, professor. Seria uma honra para todos nós.
queria aqui, aproveitando a presença do professor Comparato, testemunhar talvez a sua, antes de apresentar o novo professor Lênin Streck, eu tenho uma passagem com o professor Comparato muito importante, que me parece que demonstrou naquele momento, pelo menos a mim, que era já um admirador do seu trabalho, em razão de ter assistido alguns créditos dele ainda no meu mestrado na Universidade de São Paulo, mas na reeleição do presidente Lula, nós fizemos uma carta pela Academia Brasileira de Direito Constitucional, pedindo aos candidatos à presidência da República que reafirmassem um compromisso em não permitir uma constituinte ampla, geral e restrita, que era um receio que se tinha naquele momento histórico. O professor Comparato, independente de qualquer posição que naquele momento ele pudesse ter, e sem me conhecer pessoalmente, eu quero aqui declarar de plano, após eu enviar a carta a ele, ele me disse por telefone: venha até minha casa que eu assinarei neste momento a carta. Aquilo para mim foi muito importante, em especial por compreender que talvez grande parte da teoria constitucional brasileira é construída por homens que efetivamente acreditam num projeto de país e num projeto melhor. Quero, assim, com isso, render aqui, mais uma vez, minhas homenagens ao professor e agradecer pela acolhida que nos deu naquele momento. Passo, nesse momento, então, a apresentar o professor Lênin Streck, que é pós-doutor em Direito pela Universidade de Lisboa, professor titular da Unicinos, professor permanente da ENESA no Rio de Janeiro, da Romatré, da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional, presidente de honra do Instituto de Hermenêutica Jurídica. Hoje, tendo talvez como um dos seus principais títulos ser advogado, que recentemente foi empossado recebeu sua carteira das mãos do presidente Lamáquia, do Bertolucci, em Porto Alegre, e que, por sua vez, vem, por certo, alargar aí as fileiras da advocacia com uma visão crítica contra um Estado opressor. Professor Lênin Streck, que abordará o tema a nova jurisdição constitucional. Professor, a palavra é sua. Muito bem. É 14.439. Tá? Eu consegui a minha OAB original. Então, quero saudar a presença, não, do presidente da mesa, do professor Flávio Pancieri, meu querido amigo, que pela ABD Const tanto já fez por nós todos. Quero saudar meu querido amigo Ingo Zarlet, que aqui mais uma vez compõe a mesa comigo, e também o professor Zulmar Fachin, cumprimentando-os pelas suas falas, o professor Alexandre também, que está conosco, e saudar também o professor de todos nós, o professor Fábio Comparato, lutador da democracia brasileira, e muita honra compor essa mesa, também os meus colegas, né? Estou aprendendo isso, né? Meus colegas, advogados, professor Jacinto, professora Aldaci, também colegas, professores, enfim, sintam-se todos saudados. O meu tema não é a revisão constitucional, né? E nem vou falar sobre direito penal também. Estou brincando com a fala do ministro Marco Aurélio, sempre um carinhoso. Sim, simpático, eu gosto de imitar essa parte. Que é bem engraçado, né? Direito constitucional, né? Fica assim bem interessante. Eu vou falar sobre a nova jurisdição constitucional, então. E sobre a interpretação, então. Com todo carinho. Quero dizer que o que eu vou falar aqui é uma questão que é um discurso que não generaliza, é um discurso duro, é um discurso que eu venho fazendo uma cruzada nacional com relação ao problema sério que é, e vou fazer um esforço para chegar ali, um certo esforço também, que é a questão do modo como se decide no Brasil
e como isso está fazendo mal para a democracia. O ativismo judiciário brasileiro acabou sendo uma vulgata da judicialização. Então, eu estou sem fulanizar, apenas vou fazer uma discussão sobre isso. Nesses tempos nós vivemos uma modernidade inconclusa, né? Pulamos de uma modernidade que não terminou ainda para uma pós-modernidade, e com isso perdemos os fundamentos, né? Perdemos os fundamentos, então as pessoas criam um grau zero de sentido, por isso que Michel Teló é sucesso. Entendeu? Essas coisas funcionam desse modo, perdemos os fundamentos. Existe uma propaganda na televisão que mostra o grau zero de sentido, que é a própria pós-modernidade, Jacinto. É um modo que dá para usar nas aulas de filosofia, enfim, para mostrar a pós-modernidade, que é o grau zero de sentido. O sujeito diz: por que você paga um ano de academia e não usa? Ao invés de dizer porque você é um trouxa, um idiota, diz porque sim. Aí por que você vai num estádio de futebol e abraça um gordinho suado que você nem conhece? Porque sim, o cara diz. E por que você toma cerveja skin? Porque sim. Vamos, se é porque sim nós decidimos desse modo. Esse é o problema. Então, quando você entra com embargos declaratórios e se diz não há nada a esclarecer, é porque sim. Porque você não tem nenhuma responsabilidade política como membro de um poder para dizer. Então, o porque sim acaba sendo um ponto zero, um grau de sentido zero, pelo qual nós recuperamos um certo nominalismo, um neonominalismo pragmaticista, pela qual nós estabelecemos a possibilidade de dizer o novo. Então, o constitucionalismo contemporâneo é exatamente esse modo de nós tentarmos resgatar alguma noção de fundamento. O direito havia fracassado com 2 guerras mundiais. Ele vem inovado a partir de 1949. O direito vem novo e, portanto, um grau de autonomia acentuado. Esse grau de autonomia foi sacado muito bem por Conrad Hesse, que vai falar da força normativa da Constituição. O Ferraioli vai falar da força normativa da Constituição normativa. E o Canottieri vai falar na Constituição dirigente. Vejam que ele, naquele momento, como alguém ligado, marxista, que historicamente o direito é apenas uma superestrutura, agarra-se no direito no sentido de que a Constituição é normativa, portanto, ela não é mais só política, a Constituição é o novo, e a partir dela, ela é o alfa e o ômega da estrutura jurídica, isto é. Essa é a grande questão que se estabelece, então, com esse constitucionalismo contemporâneo. Esses 3 autores que vão trabalhar nessa perspectiva, no sentido de que o direito passa a ter um grau de autonomia acentuado. A Constituição de 88, isso já foi explorado por muitos, né? Ela criou, digamos, esse leque enorme de direitos e se estabeleceu um gap entre a realidade social. Isto é, o próprio presidencialismo de coalizão, essa expressão tão repetida, mas tão importante, e pode até ser discutível, mas a gente tem condições de demonstrá-la, isso fez com que as políticas públicas acabaram não sendo feitas também por falta de condições de que o presidente que assume, que tem 50% mais um, o parlamento que tem 50% mais um, só que essa tensão entre 2 maiorias acaba chegando tudo no Poder Judiciário, o Poder Judiciário acaba se fortificando cada vez mais, fortalecendo. Ao mesmo tempo, a falta de políticas públicas naquilo que a Constituição estabelecia foi fazendo com que esta falta fosse, aos poucos, sendo suprida por um conjunto de medidas judiciais. E se fez uma corrida ao judiciário, o judiciário ficou cada vez mais forte e nós, então, criamos um protagonismo que é sem precedentes. E aí confundimos ativismo e judicialização. Ora, ativismo e judicialização são coisas diferentes. Nós não podemos negar que a judicialização é contingencial, ela acontece em todos os países do mundo ainda hoje.
Não há país que você não consiga demonstrar um ato de judicialização da política num determinado momento. Quando o Tribunal Constitucional Alemão vai discutir, por exemplo, o Tratado de Lisboa e colocar limites, ele está judicializando. Mas isso é contingencial. O ativismo vem ser a vulgata disso quando o Poder Judiciário acaba substituindo o legislador e o Poder Executivo e colocando os seus pressupostos éticos, morais, etc., para dentro da política. E isto faz com que se enfraqueça a própria política. O ativismo acaba enfraquecendo a política e, aos poucos, nós estamos criando cidadãos de segunda classe. Cidadãos que correm para tudo, cidadão que não reivindica, cidadão que acaba... O vereador já não faz política porque corre ao procurador de justiça, ao Ministério Público, o deputado acaba tirando fotografia com os procuradores gerais ou com presidentes de tribunais, e aos poucos as pessoas acabam correndo ao pai judiciário para que ele resolva desde o problema de uma TV a cabo que não funciona, porque ele não vai reivindicar, ele não faz associação de bairro, ele não vai fazer uma passeata na frente da NET ou da Sky, enfim, e, bom, talvez porque falta remédio de tarja preta também, porque para ligar para o 0800, para o sujeito não morrer só tomando um calmante antes. E as grandes empresas, nesse sentido, acabam enfraquecendo também a cidadania, porque eles apostam no caos. Eu logro 3 milhões, somente 30 mil vão ao judiciário, 10 vão desistir, eu não faço acordo com nenhuma, eu mato eles no cansaço, porque ir aos juizados especiais também é um ato de humilhação. Tente ir às 5 da tarde, no final do expediente, nos juizados especiais. É melhor ler uma crônica, né, de Flaubert, o realista, no sentido de uma tarde nos juizados especiais. E vejo o Meirinho gritando de um lado, quem quer conciliar para a direita, quem não quer conciliar para a esquerda, e você vai ver como E todos verão como que o call center das grandes empresas foi transferido para dentro do judiciário. Atenção, a frase não é minha, é do ministro Luiz Salomão, do STJ. Já sacou há muito tempo que esse truque de uma cidadania atuarial já está sendo detectado, embora não enfrentado, que são coisas bem diferentes. Então, nesse sentido, o protagonismo acaba sendo um problema. De todo modo, uma Constituição nova, e isso faz parte desse contexto, necessita que seja olhado com o novo. Ou seja, nós necessitamos, e ainda não terminamos esse ciclo, estamos longe de termos conseguido implementar uma teoria das fontes, nós ainda temos enormes dificuldades de demonstrar que uma portaria vale menos do que a Constituição, né? Ainda temos portarias ou regulamentações que valem mais do que a Constituição. Nós temos dificuldades enormes de fazer uma filtragem hermenêutica constitucional nos códigos, os códigos penais, o Código de Processo Penal. Mesmo quando uma certa literalidade se apresenta nos códigos, nós ainda estamos nas armadilhas do velho realismo jurídico, no sentido de que a lei é aquilo que o judiciário diz que é. Por exemplo, o artigo 212 do Código de Processo Penal, que diz que o juiz somente poderá fazer perguntas complementares. E eu sempre entendi que perguntas complementares vêm depois. Então, eu gostaria que os juízes dissessem que somente pode fazer perguntas complementares e que o Supremo Tribunal decidisse que somente pode fazer perguntas complementares. Só que o Supremo Tribunal, no habeas corpus 103.525, disse que isto é só uma nulidade relativa, isto é, o juiz pode continuar fazendo prova como se estivéssemos no velho esquema inquisitivo, ou seja, não basta mudar a lei se você continua pensando que a lei é aquilo que o judiciário diz que é um velho problema de uma frase do Holmes, dito no outro contexto, que nós achamos bonito, trazendo justamente quando você tem todas as promessas da modernidade postas no texto constitucional, quando nós tínhamos que buscar a realização, nós acabamos nos perdendo nos meandros de uma capilarização de uma jurisdição ordinária, por vezes duplamente, que acaba não se dando conta da especificidade
da Constituição. Então, também não conseguimos criar uma nova teoria das normas, na medida em que continuamos com problemas seríssimos para entender o problema da diferença entre regra e princípio. Nós continuamos a achar que princípios são valores e com eles nós podemos corrigir a própria Constituição. Eis aí a praga do panprincipiologismo, que invade o direito brasileiro, quando qualquer um inventa um princípio que acaba valendo mais do que a lei e a Constituição, ou que o Código Civil, enfim, isto que estamos vendo aí, que aquilo que eu chamo de uma espécie de fofura fofura judiciária, né? Fofura doutrinária. São princípios fofinhos que não têm normatividade, mas o pessoal acaba usando para valer mais do que a própria legislação. Pois então, também não conseguimos resolver o problema de uma teoria da interpretação, porque ainda continuamos numa dicotomia. Grande parte dos juristas brasileiros críticos descobriram que o juiz boca da lei morreu. Ó, céus! Sim, descobriram. E aí, no lugar do boca da lei, ele bota o dono da lei. E agora sim, é a farra total. O juiz não é a boca da lei. E aí o cara faz um discurso contundente, duro. E no lugar dele bota quem? O juiz dono dos sentidos da lei, que faz o que quiser com ela, inclusive usando uma panprincipiologia. Ou seja, o que se resolve? No fundo, qual o pior dos dois? O boca da lei que não tem, que faz subsunções, simplesmente como se estivesse no século XIX, ou aquele que ignora porque decide como quer, porque ele acha o justo. Mas ele quem, cara pálida? É justo para quem? Para você? O que é o direito? Se direito fosse moral, não seria direito. Como que a moral pode corrigir o direito? Então vejam que essa é uma questão delicada que tem que ser vista. Nem tanto. Essa é uma questão que há uma cadeira que se coloca entre um velho paradigma objetivista, no sentido do mito do dado, como se a lei contivesse todas as hipóteses de aplicação, e por outro lado, que ela não tenha nenhum sentido sintático, semântico que possa servir de parâmetro para a interpretação. Isso é um problema que daria uma aula. Segundo e quarto, nós ainda não temos uma teoria da decisão, que isso é um problema seríssimo pela falta de criteriologia para decidir. Esse é o ponto. Talvez a gente já saiba até como a gente interpreta. A gente ainda não sabe, talvez, como decidir. Direito, como disse, a moral não corrige o direito. E aqui está o ponto central da jurisdição, ou da jurisdição constitucional, ou da jurisdição ordinária. Para mim, decidir não é escolher. As minhas relações da razão prática do cotidiano, eu não tenho responsabilidade política, eu escolho inclusive o concurso que eu quero fazer. Mas no momento que eu passei para juiz, por exemplo, eu já não escolho, eu decido. Escolhas são questões que não têm responsabilidade política. Meus atos não têm nenhuma repercussão entre escolher Coca-Cola ou Pepsi-Cola, torcer para o Grêmio Internacional, ou para o Curitiba, ou para o Atlético. Por que importa? Essas são decisões minhas, mas no momento que eu assumo um papel, e nesse papel eu tenho uma responsabilidade política, e nessa responsabilidade política eu não posso fazer com que o seu direito dependa das minhas subjetividades. Agora há uma porção de pesquisas por aí no Brasil que a gente gosta de imitar. Eu mostro, por exemplo, que não é só o Brasil que atira dinheiro fora. Quer ver como Harvard também atira dinheiro fora? Outro dia Harvard fez uma pesquisa, e já alguns brazucas pegaram aqui e descobriram lá que os juízes cujas filhas têm problemas com os seus maridos, eles, na hora de julgar, acabam beneficiando as mulheres nas relações das decisões. Ok, isso pode ser verdadeiro, só tem um problema: os Estados Unidos estão lascados, porque se o direito das pessoas está no bom ou mau humor, ou nas questões das relações que os pais juízes têm com suas filhas, o judiciário deles, a doutrina tem falhado e eles urgentemente precisam se reciclar. Outra pesquisa que anda por aí, que as pessoas gostam muito, que em Israel, depois das 8 da manhã, o sujeito toma café e ele é juiz das execuções, ele solta mais os presos. Quando ele está com fome, perto do meio-dia, ele é mais duro. Isso, para mim, só prova uma coisa: que eles precisam ganhar vale-refeição em Israel, urgentemente.
Porque se o direito das pessoas em Israel, dos presos, depende do apetite da fome dos juízes, Israel, desculpe, está faltando pós-graduação, está faltando um monte de coisas, porque não é assim que se faz direito. Isso vale para todos nós. O fato de você odiar sem terras não significa que, como juiz, você possa odiar sem terras na sua decisão ou amá-los na hora da decisão, colocar todo o seu amor. Direito é um fenômeno complexo, direito é um fenômeno interpretativo que emana de um conjunto de questões em que as próprias questões morais e éticas estão discutidas num plano de uma esfera pública que não são suas. Você tem um espaço, nenhum de nós é uma alface. Nenhum de nós é um ser mecânico que vai fazer como um pandectista ou alguém do século XIX que vai dizer que o juiz boca da lei, etc, etc, etc. Claro que não. Agora, nós vamos fazer uma aplicação nesse sentido daquilo que nós, num a priori compartilhado na esfera pública, entendemos num certo discurso que tem a democracia, que é formada pelos diversos atores. E aí vem uma questão fundamental, a doutrina urgentemente, isso também estava na fala do próprio Zulmar, a doutrina urgentemente precisa voltar a doutrinar no Brasil. A doutrina não pode simplesmente ficar a reboque e ficar descrevendo aquilo que os tribunais dizem que é, como se o direito fosse aquilo que os tribunais dizem que é. E aí nós acabamos esquecendo do ato de responsabilidade política. E, por vezes, nós transformamos o direito em dilemas morais. As pessoas também gostam muito de usar aquele sujeito chamado Michael Sander, Faça a Coisa Certa, que vende livros para trouxas no mundo todo do direito. Se ele vendesse só para o pessoal da filosofia moral, ok, mas não venda isso para o direito. Aí ele traz os exemplos que as pessoas gostam muito, é bom para contar em palestra que as pessoas riem, isso é muito engraçado, porque você está num trem, vem vindo o trem, e você tem 2 trilhos, num tem 5 pessoas, e no outro trilho um gordinho. Você faz o quê? Você desvia para matar os 5 ou para matar o gordinho? As pessoas dizem, vamos matar o gordinho. Lascou-se o gordinho. Aí no exemplo seguinte pergunta, mas se você está na plataforma do trem, o trem vem vindo, vai matar aquelas 5 pessoas, e o gordinho está do seu lado, você empurra o gordinho para salvar as 5 pessoas, o cara diz, agora não. Mas você matou o gordinho antes, por que não agora? Qual é o problema disso? Isso são dilemas morais. Se o direito fosse decidir isso, teria uma criteriologia, e a discussão teria sido posta anteriormente. Não se colocaria para alguém escolher. Eu não escolho. Se eu vou ao judiciário, eu vou pegar um exemplo dos mais duros. Se eu vou discutir no judiciário o problema do aborto, se eu depender do catolicismo do juiz ou do ministro, eu estou lascado. Porque aí eu tenho que começar a discutir que o direito é um jogo, que é um jogo de cartas marcadas, que a minha discussão é meramente estratégica. O advogado faz estratégia, é evidente. Ele não tem responsabilidade política no sentido que o agente político do Estado, que tem vitalicidade, tem. É ele que tem que decidir, como nos 2 corpos do rei do Kantorowicz. Essa questão, ele assume um papel em que ele tem que ter uma accountability, demonstrar aquilo que ele está dando as respostas daquilo. Então vejam, por exemplo, essas questões de dono da lei, boca da lei, etc., como nós ainda temos. O TST recusa um recurso porque faltou 1 centavo. Quer dizer, quanto custa o orgulho do TST? 1 centavo? Como é que é isso? O Tribunal de Justiça do Maranhão decidiu há poucos dias, na base do porque sim, isso é um problema, eu poderia passar a tarde dando exemplos, os senhores todos conhecem, de exemplos desse tipo. O sujeito tem um amante durante 17 anos, e tem a matriz, com seus filhos em casa, e ele tem um amante de 17 anos. Quando ele morre, de repente ele morre, e abre o inventário, enfim, e a amante entra em juízo, porque ela quer a metade da herança. Sim, mas isso depende só porque o juiz acha que é justo que a amante tem que ser recompensada por ter aguentado aquele mala durante 17 anos?
Mas o problema é o seguinte, no momento em que ele decide que a metade da herança dela, ele está exatamente transferindo indevidamente questões que estão na esfera de uma estrutura jurídica, de uma Constituição que estabelece o conceito de família, de um Código Civil que estabelece uma legislação e que minimamente diz que para haver uma união estável precisa haver uma ruptura. E ali havia um concubinato adulterino, que são questões diferentes. Eu tenho pena da mulher que aguentou o cara 17 anos, mas o direito não é simplesmente para discutir essas questões da moral do juiz ou de alguém. Eu tenho pena dela, mas eu não posso fazer porque eu não sou legislador. Essa é uma questão anterior que se coloca e não tenho como resolver isso no plano da jurisdição constitucional, porque eu não posso universalizar essa conduta. Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Eu posso universalizar essa decisão? Se eu universalizo essa decisão, eu não tenho mais código, eu não tenho mais nada. Nesse sentido que eu estou dizendo, de um certo discurso, entre aspas, conservador que se deve ter sobre isso. As questões mais duras, que dói quando você olha, mas você vê que não tem sustentação. Mas que as boas vontades, Deus me livre da bondade dos bons, porque também essas bondades acabam sendo problemáticas. Por exemplo, e é um outro exemplo duro de dar, mas uma mulher tem trigêmeos, e ela tem 180 dias de licença maternidade. Não existe em lugar nenhum escrito que isto pode ser passado para mais dias. Mas como eram trigêmeos, o juiz decidiu que ela tinha direito líquido e certo no mandado de segurança para dar mais 3 meses. Se fosse quadrigêmeos, talvez 4 meses e assim por diante. Qual é o critério? A questão é quais as condições de possibilidade que você, como juiz, tem para se substituir subjetivamente nos juízos que são da esfera pública de alguém que vota e de uma Constituição. Desculpe, é muito justo que a mulher essa ganhe, mas todos no Brasil podem ganhar? Todas as mães que apresentam problema com seus filhos ou que tenham mais que um podem? Se todos não podem, essa mulher não pode, porque o juiz não tem esse direito. E nós temos que ter coragem de dizer isso, porque falta uma criteriologia, cada um decide como quer, sem fulanizar, respeitando profundamente o judiciário. Necessário dizer, eu vim de lá agora há pouquinho, e estou nessa nova embate, eu fazia isso todos os dias no tribunal. Mas não é assim que se faz. Então, há que se ter extremo cuidado com relação a isso. Um aluno quer cursar medicina, mas ele não pode mexer com sangue. Então, ele alega a objeção de consciência que está na Constituição, porque ele não quer dissecar animais. Então, ele entra com mandado de segurança para que a universidade faça um currículo para ele, porque ele não pode. A questão é, ele tem direito fundamental a cursar medicina? Não. Não há um direito subjetivo fundamental a cursar medicina. Ele pode cursar qualquer curso, se ele não gosta de sangue, obviamente que ele não vai poder fazer isso. E outra, a segunda questão, essa conduta não é universalizável. Terceira questão, eu não posso transferir recursos dos outros para fazer felicidade só para aquele cara. Desculpa, mas essa é uma questão importante que se coloca, porque há um direito numa esfera pública que está decidido com relação ao que é um currículo de uma faculdade, e você sozinho, você não tem essa condição. Então, esse direito não é moral, não é de dilemas morais, né? Essa é uma questão que tem que ser bem compreendida para que eu não seja interpretado como um exegeta do século XIX, porque eu estou trabalhando hoje com o direito. Eu uso aquilo que o velho Elias Dias, esse grande combatente da democracia, jurista espanhol, falava em legalidade constitucional. Legalidade constitucional é fundamental porque eu já não estou mais... Hoje, cumprir a letra da lei não é uma atitude positivista naquilo que se entendia por positivismo do século XIX. Essa é uma questão fundamental porque você está tratando de paradigmas diferentes no plano do direito. Nesse sentido... também nós temos que cuidar com relação ao problema da cidadania. Ou seja, essa é uma questão muito cara que tem que ser vista no Brasil, porque é a disputa dos pobres e daquilo que já não é pobre ou que é pobre, como isso funciona. As pessoas estão deixando de fazer as suas lutas cotidianas, porque o pai-Estado acaba fazendo com que você se substitua. Isso se pode ver em ações civis públicas para resolver o problema das pessoas que têm 2 ou 3 pontos na net e não querem pagar, vão na defensoria, a defensoria faz uma ação civil pública para não ir para os suficientes, enquanto a Constituição diz que só pode ser feito para ir para os suficientes. Isso é um problema. Nós chegamos ao ponto no Brasil de nós termos um réu, muitas vezes ir para o suficiente,
defendido por um defensor, ao mesmo tempo acusado por um promotor, que também tem ao seu lado um assistente de acusação também da Defensoria Pública, ou seja, duas pessoas acusando o outro, o Estado presente em tudo que é lugar. Vejam como o Estado brasileiro é generoso, né? Como o Estado brasileiro é generoso. Então, essas questões têm que ser bem vistas, porque tem um aspecto simbólico das possibilidades de universalização. Nesse sentido, há que perguntar, há que ver uma questão bem instrumental disso que eu estou dizendo. Rapidamente, para encaminhar, eu quero demonstrar algumas questões que são muito caras nisso. O novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil, e isso cabe ao processo penal, tenho discutido isso com o Jacinto, é muito sério essa questão. O novo Código de Processo Civil vinha num determinado caminho e, aos poucos, até que se conseguiu dar um toque de volta para, talvez, recuperar algumas questões. Vejam, por exemplo, que o Código de Processo Civil, que veio do Senado, quando chega na Câmara, o relator, o deputado Paulo Teixeira, estava acatando uma série de questões com relação, por exemplo, à sentença judicial, à formação dos precedentes, etc. Eu fiz um artigo duríssimo no Conjur, dizendo que este código era uma comunalização do direito brasileiro. O deputado me ligou e discutimos o assunto, e ele disse assim: o que você acha do código? Eu disse assim: tá, temos que mudar uma série de questões. Por que você acha isso? Eu digo: porque você está dando um tiro no pé. Você vai ficar na história do direito brasileiro como um deputado de esquerda no Brasil, do PT, que fez um código protagonista. Falta só botar na capa do código todo o poder aos juízes. Porque você tem um capítulo de como se aplicam precedentes. Só esqueceram de botar como se aplica a lei. Quer dizer, precedente é o quê? Existe um sistema. Essas questões. Então, o que eu fiz? Eu consegui, depois de uma grande discussão, e eu quero louvar nesse sentido o Fred Didier, que participava disso e que foi receptivo a essa discussão, participou das reuniões com o deputado Paulo Teixeira, aceitou as argumentações e hoje é companheiro dessas discussões que eu estou fazendo. Nós conseguimos, por exemplo, mudar a questão do livre convencimento. Sacamos fora o livre convencimento do Código de Processo Civil. Falta tirar do projeto do Código de Processo Penal. Juiz não tem livre convencimento, essa é a minha luta. Juiz não tem poder discricionário, nesse sentido hermenêutico que eu falo. Então, nisso, por exemplo, esse projeto, esse problema do poder discricionário é muito forte, é perigoso, porque hoje, por vezes, o Supremo usa o poder discricionário veladamente. Agora, por exemplo, até eu acho que o Auri falava disso ontem, que é o problema do habeas corpus. Você não conhece o habeas corpus, diz que não dá, mas no final concede. Mas concede quando quer, porque não há nenhuma criteriologia para saber quando você conhece, ou quando você não conhece, ou quando você concede, ou quando você não consegue, ou seja, a sua liberdade depende da boa vontade, ou daquele que está de plantão, ou de como está se apreciando aquele caso que está em jogo. Nesse sentido, eu quero dizer que eu fiz uma longa sustentação em cima da coparticipação com pitadas fortes de policentrismo, para colocar nesse código, para tirar o livre convencimento, para que com isso nós possamos, por exemplo, resolver um problema seríssimo, Flávio, e membros da mesa, que é o problema hoje da falta de coerência e integridade. O código dizia, o projeto, este código, a jurisprudência tem que ser estável, e o deputado acolheu a emenda, estabilidade, coerência e integridade. Esse é o ponto fulcral, porque uma jurisprudência com coerência e integridade, a partir dos conceitos de Dworkin, por exemplo, nós podemos fazer uma outra apreciação do código. E isso vai levar à discussão muito importante naquela parte em que nós estamos falando das decisões dos tribunais. Os tribunais vêm decidindo num determinado sentido e naquele dia o ministro ou o desembargador diz: bom, nesse caso concreto agora nós vamos mudar. A emenda que eu fiz juntamente com o Dierli Nunes, conseguimos colocar no sentido de que, nesse momento, quando é feito isso, para tudo, ouçam-se as partes e abre-se a discussão. E a abertura dessa discussão se dá a partir de uma coisa muito importante, que
que vem lá do direito alemão e que o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar, usou certa vez numa decisão, e no Verdade e Consenso eu desenvolvo isso a miúde, que é o seguinte, que as partes, e essa é uma questão que agora nós vamos batalhar para institucionalizar a partir do parágrafo 11 do artigo 499, se não me falha a memória, que é: as partes, o cidadão que entra em juízo tem direito de informação, que é auf information, que obriga o órgão julgador a informar a parte contrária dos atos praticados no processo sobre os elementos nele constantes, direito de manifestação, que é a Äußerung, que assegura ao defensor a possibilidade de manifestar-se oralmente ou por escrito sobre os elementos fáticos e jurídicos constantes no processo, o direito de ver seus argumentos considerados, que exige do julgador capacidade, apreensão e isenção de ânimo para contemplar as razões apresentadas. Já existe julgado sobre isso, que nós queremos é institucionalizar isso no próprio Código, para que não haja mais surpresa naquela questão, para que, quando você está decidindo de um modo, se você mudar, você assume um compromisso de abrir uma nova cadeia discursiva, porque no capítulo seguinte dessa novela, você não mata o personagem. Se você mata, você não tem como ressuscitá-la, porque já é outro capítulo e assim por diante. Nós temos responsabilidade política de construir cotidianamente os diversos capítulos. Nós escrevemos capítulos de romances e não escrevemos contos individuais. O direito não é um conjunto de casos isolados, como a literatura não é um conjunto de contos. A literatura se faz fundamentalmente de romances que têm capítulos que se encadeiam. E essa questão é importante se nós falarmos a decisão jurídica como romance em cadeia. Finalmente, só para concluir, a questão da praga brasileira, que são os embargos declaratórios, essa praga contemporânea, porque a própria palavra embargo já diz tudo. Uma obra, quando é embargada, é porque é muito mal feita. Na verdade, mais que mal feita, nem habitável ela é. Significa que o Brasil é o único país do mundo, por isso que jabuticaba só dá aqui, em que o sujeito tem o direito, quando faz uma sentença omissa, contraditória ou obscura, de consertá-la. Pior é dizer que não conserta porque não tem nada a consertar. E aí se criam, por exemplo, coisas como o recurso extraordinário 2752, em que tem embargos declaratórios no recurso extraordinário, depois embargos declaratórios nos embargos declaratórios, no recurso extraordinário, com embargos declaratórios, embargos declaratórios, embargos declaratórios, nos embargos declaratórios, e assim vai indo até chegar ao número 8, que finalmente tem embargos declaratórios no agravo regimental, nos embargos declaratórios, nos embargos declaratórios, nos embargos declaratórios, nos embargos declaratórios, no recurso extraordinário. É bem assim uma decisão do Supremo Tribunal. Isso significa o seguinte: nós temos hoje 100 milhões de processos. Eu desafio que me mostrem quantos milhões de agravos inúteis e embargos declaratórios são feitos porque nós não obedecemos o artigo 93, inciso 9 da Constituição. Embargos declaratórios são fruto de decisões mal fundamentadas e da falta de uma teoria da decisão ou de uma criteriologia. Quando nós decidirmos com responsabilidade política todos, efetivamente nós teremos, aí sim, as possibilidades de nós termos um sistema judiciário não fragmentado, um sistema judiciário que não dependa fundamentalmente, né, de questões pessoais ou de questões subjetivas. Sem considerar tudo isso que nós precisávamos também, é uma reforma do ensino jurídico, desnecessário dizer, dos concursos públicos, que viraram grandes quiz shows, em que você está muito mais aprovando um espertinho do que um expert. Por quê? Porque se faz de tudo para pegar o sujeito numa pegadinha. E esse é um problema seríssimo. E aí nós criamos um círculo vicioso. Eu encerro, meu presidente, de o dilema Tostines. Tostines rende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Os concursos são assim por causa das faculdades, e os cursinhos ou os cursinhos das faculdades são assim por causa dos concursos? Nós não sabemos isso. E a operacionalidade do judiciário ou do Ministério Público acaba caindo nessa mediocridade, no sentido de Montesquieu, porque nós não temos uma doutrina, ou a doutrina não é assim porque o judiciário decide de outro modo. A questão é saber se nós vamos levar o direito a sério.
Quero saber se alguém dos senhores se operaria com um médico que escrevesse um livro chamado Operação Cardíaca Facilitada. Se a resposta é negativa, a questão que eu deixo para vocês é o seguinte: como é que então nós vendemos milhares e milhares de livros escritos, direito constitucional facilitado, simplificado, resumo do resumo, etc. E, inclusive, se vê isso nas bancadas que aí nos fóruns em todo o Brasil, que ser comprados com dinheiro público, cuicas, como diria um advogado Itaqui, onde eu fui promotor, cuicas porque não tinha C cedilha na época no computador. Ele queria dizer, quiçá, se comprado com dinheiro público, dependendo, sem licitação ou não, é uma certa improbidade epistêmico-administrativa. Muito obrigado. Bem, agradeço o professor Lênio Streck pela instigante exposição, em especial numa crítica ao decisionismo que não se constrói a partir de hoje, que tem manifestações importantes que chegaram inclusive até o CNJ. Me recordo do momento em que o magistrado em São Paulo, julgando o caso Richarlison, recorta e cola na fundamentação o hino do Internacional para dizer que futebol era coisa de homem viril, portanto, os homossexuais, se quisessem, montassem a sua liga própria. E foi afastado pelo CNJ, esse magistrado, tem decisão, hoje em dia está aposentado, mas isso... E ele fundamentava numa perspectiva muito interessante, no inconsciente médio coletivo, que para ele, a maior parte da população brasileira era contra os homossexuais. Portanto, ele entendia isso, e perceba como o fundamento dele, de alguma forma, se legitimava na democracia majoritária. É verdade? De algum modo, para ele, aquela decisão se fundamentava num sentimento majoritário da sociedade. Por certo, o que o professor Lênio diz exatamente o que quer dizer é o contrário disso. Que a Constituição é esse instrumento contra-majoritário, que determina efetivamente o significado de alguns símbolos linguísticos, que a sua compreensão numa leitura sistêmica vai determinar o sentido de todos os símbolos linguísticos, que não serão lidos a partir da própria convicção de cada um dos julgadores. Quanto aos embargos de declaração, o professor Lênio, em alguns momentos, quando não compreendido, alguns diziam, mas por que ele disse que não vale os embargos? Por certo, os embargos eles são inconstitucionais na sua essência, porque não deveriam os magistrados cometer equívocos. Por outro lado, tenho aqui que admitir que nós, advogados, às vezes, e em alguns casos, em especial nesse, talvez, que o professor Lênio cita no Supremo Tribunal Federal, se fôssemos condenados por litigância de má-fé e condenados em honorários, razoavelmente, nós poderíamos, talvez, começar a perceber a responsabilidade que temos nesse processo. E este é o momento para isso. Isso. Mas esses talvez sejam os lícitos, né? Fora aqueles que cotidianamente se manobram para ganhar prazo em diversas medidas, né?